Oi, oi, oi! Muito boa noite para você. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma live preparatória para a Maratona Cosmético de Sucesso, que vai acontecer do dia 17 a 22 de junho, ou seja, na próxima terça-feira. Nós já vamos iniciar aí o nosso curso gratuito e nessa aula de hoje, nesse nosso encontro aqui, essa aula preparatória, eu vou te passar estratégias de vendas para você já começar a vender os seus cosméticos, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E você vai ver que essas estratégias que eu vou passar para você independe se você conhece muita gente aí na sua cidade, se você é famosa, se você não é. Isso daí, ó, não faz diferença, na verdade, nessas estratégias que eu vou passar aqui pra vocês. Por quê, Lude? Porque se eu chegar aqui e passar coisa pra você, que depende de você conhecer muitas pessoas, né? Isso vai limitar muito vocês. Porque quando eu comecei, né? Agora eu tenho uns seguidores legais aqui no Instagram, né? Mas quando eu comecei, foi com zero, tá? Eu comecei ali do 000, né? Como todo mundo. Então, eu precisava ter estratégias, aplicar estratégias na minha marca. Então, eu fui implementando estratégias aí durante os anos, né? Para que eu tivesse vendas, para que eu conseguisse viver realmente da minha marca. E é essa experiência que eu vou passar aqui para vocês. Não só o que dá certo, mas eu vou falar para vocês algumas coisas que não deram certo para mim, que não deram resultado, para você nem perder o seu tempo, tá bom? Acho que o mais importante, né, além da gente explicar o que dá certo, é a gente falar o que não dá certo também, né? Porque isso poupa de você ter que perder seu tempo e muitas vezes perder dinheiro e gastar a sua energia. Às vezes a gente já tem um tempo limitado ali, ficar fazendo coisa que não rola, coisa que não dá certo, é a pior coisa pro nosso negócio. Então eu vou passar tudo isso aqui pra vocês. Eu fiz até uma listinha aqui, ó, tô com o computador aqui, que eu fiz uma listinha pra não esquecer de nada, tá bom? Pra você que ainda não garantiu a sua vaga na Maratona Cosmético de Sucesso, corre lá no link da minha bio, faz a sua inscrição, porque lá é onde eu vou te mostrar o melhor caminho para você criar os seus cosméticos naturais do zero e alcançar a sua independência financeira. Então lá eu vou te mostrar ingredientes, tipos de produtos que é melhor para você começar, né? Como você escolhe esse melhor produto, como você define o passo a passo para você definir o público que você vai trabalhar. Eu vou aprofundar nessas estratégias de vendas que eu vou passar aqui pra vocês. Lá na maratona a gente vai aprofundar, vai ter aula prática também. A gente vai fazer 2 cosméticos, tá? Um na aula 3 e outro na última aula. Então, inclusive eu vou colocar os cosméticos pra vocês votarem, né? Qual que vocês querem aprender. Amanhã cedo eu posto, tá? Aqui no feed pra vocês votarem. Então, não deixa de participar, tá bom? Vai lá, clica aqui no meu nome. E aí você vai lá no link que tem lá sobre mim, daí vai ter um link embaixo. Você clica naquele link, preenche com o seu e-mail, e aí você vai cair numa página para você entrar no grupo VIP do WhatsApp. Esse grupo é um grupo secreto, privado, onde ninguém consegue ver seu número e você também não consegue ver o número dos outros participantes, porque isso garante uma maior segurança para vocês. Então, só nós, né, administradores do grupo, que conseguimos ver o número de vocês. Você não vê o número de ninguém e ninguém vê o seu número, tá? Então, pode ficar tranquila, não tem conversa paralela, é um grupo fechado, onde nós só enviamos as coisas referente à maratona e os materiais de apoio das aulas também, porque vocês vão receber a apostila de apoio. As aulas são ao vivo, né? Então são em vídeo, ao vivo, mas vocês vão receber material de apoio de todas as aulas, tá bom? E esse material vai ser enviado somente no grupo do WhatsApp. Então é muito importante que você esteja lá para você baixar, imprimir, depois fazer as suas anotações e tudo mais, ok? Dito isto, vamos lá para nossa live de hoje, que eu vou te mostrar como você pode vender, começar aí a vender os seus cosméticos naturais, mesmo do absoluto zero, mesmo que você esteja começando hoje, que você vá começar a fazer os seus produtos, tá? Você vai ver que são métodos diferentes, né, que a gente fala que são canais de venda, né, e redes de venda ali, redes de teia e redes de venda, na verdade, são diferentes, né? São métodos aqui diferentes, estratégias diferentes. Porém, você pode aplicar elas de forma simultânea. Pensa que quanto mais pessoas do seu público mestre você atingir,
mais chance você tem de vender o seu produto, certo? Agora, é importante ressaltar para vocês. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ai, faz tal coisa no Instagram para viralizar. Faz tal coisa no TikTok para viralizar. Eu vou ser muito sincera para vocês. A última coisa que eu quero é que um vídeo meu viralize. Porque vai vir um público que eu não vou saber se ele tá qualificado ou não para comprar o meu produto, né? E aí, quando eu vou, por exemplo, fazer um anúncio ou fazer alguma coisa depois, eu meio que tenho esse público manchado ali, né? Eu tenho esse público que não é coerente com o público que compra o meu produto. Então, não é ter visualizações em redes sociais ou fazer isso a qualquer custo, né? É você realmente aplicar estratégias, porque, gente, curtida e seguidor não bota dinheiro no bolso. Tá? Tem muita gente aí com vídeos super viralizados nas redes sociais, com um monte de seguidor, sem um tostão no bolso, tá bom? Então, não é isso que paga as suas contas. As suas contas são pagas a partir do momento que você vende os seus produtos e é isso que eu vou ensinar, vou te mostrar aqui estratégias para você fazer, tá? Como eu falei que são estratégias diferentes, vocês vão ver que tem algumas coisas que se aplicam no mundo online e outras coisas que se aplicam no mundo físico, digamos assim, né? E um agrega o outro, mas você ter uma loja online é diferente de você ter uma loja física. Por quê? Vamos começar com o estoque, tá? Quando você vai aplicar estratégias para você fazer vendas online, por exemplo, eu pego o meu sérum facial ou a minha cápsula, eu pego o kit de sérum e cápsula de ácido hialurônico da minha marca. E aí eu vou fazer uma estratégia de vendas, eu vou fazer uma ação para vender esse kit, ok? Porque o meu intuito nunca é vender o sérum ou a cápsula separado. O meu intuito é sempre vender o kit, no caso aqui, né? Dessa estratégia específica que eu tô exemplificando para você, porque eu tenho um ticket maior ali, né, que eu consigo converter para um protocolo completo, ok? Mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu vou fazer uma ação para vender online, eu preciso ter como entregar mais do mesmo produto, certo? Então, o que eu tô querendo dizer pra você? Que não é pra você pegar e fazer um estoque enorme na sua casa, mas que você precisa ter os ingredientes pra entregar aqueles produtos, pra fazer o produto que você vai entregar pra vender, ok? E aí, o que eu fazia no começo? Eu fazia por encomenda, quando eu tinha os ingredientes, mas quando saía a venda é que eu produzia para entregar, ok? Então, para você que tá começando, a melhor estratégia que eu posso passar aqui para você é essa, tá? Porque se você deixar estoque, já com o produto pronto, um estoque muito grande, né? Você vai ter um tempo de validade ali menor, né? Um prazo de validade menor do seu produto, porque se você está começando e você ainda não está fazendo análise microbiológica, você vai colocar 6 meses de validade, ok? Então, produza conforme você for tendo a demanda para venda. Aí, depois de um tempo, você vai sabendo quanto vende mais ou menos por dia, por semana, e aí você consegue controlar melhor esse estoque, tá bom? Agora, se eu tenho uma loja física, o que eu vou fazer? Eu não preciso ter um estoque grande, digamos assim, do mesmo produto. Se eu tenho uma loja física, eu não vou produzir quando o cliente entrar na loja. Eu já vou ter ele, vou precisar estar com ele pronto. E aí, eu preciso também ter uma variedade maior, não necessariamente, tá? Mas a princípio, eu precisaria ter uma variedade ali maior de produtos para compor uma loja. Ou então, se eu for fazer, por exemplo, eu já vi quiosque no shopping que tem 2, 3 produtos e tá ok, tá bom? Então, depende muito de como você está pensando nessa loja física. Tem alunos meus também, por exemplo, a marca que eu tava falando aqui pra vocês ontem, que é do Vitor, a Caio Natureza, né? Eles têm um ponto de vendas no shopping, só que esse ponto de vendas dele é dentro de uma loja, tá? E aí, não tem eles ali como cosmético, mas tem outras coisas. Então, eles têm um ponto de venda, eles têm uma variedade legal de produto, mas não precisa ser uma coisa tão grande, tá? Então, é muito importante que você alinhe quais são as estratégias que você quer começar a seguir de início, para que você alinhe todo o resto da sua marca, né? Toda a estratégia aí que você vai utilizar para a produção dos produtos. Tudo bem?
aí depois você começa, escolhe um pra você começar. Porque se você for tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você não vai fazer nada direito. Então, escolhe um pra você começar e depois você vai agregando, vai implementando. A hora que esse um tiver já ok, você vai implementando outras estratégias, tá bom? O importante, seja em loja física, seja em loja online ou qualquer outra forma de divulgação que eu vou passar aqui pra você, é muito importante que você tenha uma divulgação assertiva, que você sempre comunique para o seu cliente sobre a transformação do produto. Se você, por exemplo, vai deixar num ponto de venda, você tem que instruir sobre a transformação que esse produto gera na pele, no cabelo, na vida dessa pessoa, para quem vai realmente estar realizando a venda. Então, por exemplo, aqui a gente tem pontos de vendas, né? Nós temos revendedores, que são locais físicos que fazem a revenda do produto. Então, quando vem uma nova pessoa, né, para revender, o que a gente faz? A gente faz como se fosse um treinamento, tá? Passa o material explicando sobre os produtos, o que eles fazem, né? E pergunta para a pessoa se ela realmente entendeu, se ela tem alguma dúvida, vê se ela tá com confiança para falar sobre o produto. Então, isso tem que partir da gente, porque a pessoa tá ali, ela quer vender o produto, né? Porque ela vai ganhar a comissão dela e tudo mais. Só que ela querer vender, para ela conseguir vender bem, depende também da gente, né? Nós que criamos o produto, que sabemos ali sobre a fórmula, explicar o que realmente faz, porque senão vai ser só mais um sérum, só mais um sabonete, só mais um shampoo, entende? Então a gente tem que fazer essa pessoa entender qual que é o diferencial, tudo bem? E gerar desejo em volta disso, seja nas postagens do Instagram, seja no seu site também, gerar um desejo, chamar atenção. Pensa que é como um relacionamento. Você não vai na balada e sai perguntando pra todo mundo se ela quer casar, se a pessoa quer casar com você. Ô fulano, você quer casar comigo? Ô ciclano, você quer casar comigo? Até, às vezes você acha um doido. Ou uma doida que vai aceitar, assim, do nada, sem te conhecer, né? Não dá pra se duvidar de nada nessa vida. Mas não é bem assim que acontece. Você cria primeiro um relacionamento, tem uma troca de olhares, né? Uma parte ali de sedução. Aí depois troca o telefone, começa a namorar, né? E aí depois que casa. Esse é o caminho mais normal, digamos assim. E na nossa marca, no nosso cosmético, é a mesma coisa. Se você, vou te dar um exemplo. Quando você chega lá no Instagram da sua marca, pega a foto do seu produto e posta no Instagram e coloca o preço embaixo, a oferta embaixo, a promoção, seja lá o que for que você está fazendo, sabe o que você está fazendo? Você está perguntando para as pessoas se querem casar com você direto. Antes de você seduzir, instigar o desejo dessa pessoa por você. No caso, você que eu estou falando é o seu produto ali, a transformação dele. Então, tem que ter essa demonstração de transformação. A pessoa tem que entender que o produto vai transformar ela de alguma forma, tá? E não é pra você se sentir mal, tá? Vendendo. Tem gente que fala assim, eu não tenho dom pra vender. Ninguém nasce com dom pra venda, não. As pessoas aprendem, tá? Até quem fala assim, eu tenho dom pra venda. Alguma coisa ela aprendeu na vida dela, desde da infância dela, conforme ela foi crescendo, por situações ela passou ali, com certeza, que ela se desenvolveu dessa forma. É claro que tem personalidades diferentes. Tem pessoas que são mais extrovertidas e tem pessoas que são mais introvertidas. Mas isso, gente, tudo isso é treinável. Eu não sou uma pessoa totalmente extrovertida, não, tá? Eu venho aqui, eu faço meu trabalho, eu ligo a câmera, eu falo com vocês aqui, falo dos meus produtos, falo do curso também, mas isso é treinável em mim. Se você me encontrar na rua, por exemplo, outro dia eu fui numa farmácia aqui, e aí a moça falou assim pra mim, eu te sigo no Instagram. Aí eu fiquei, gente, será que é o Instagram da marca da Cosmetologia, né? Fiquei pensando. Aí eu falei assim, daí ela falou, eu assisto só as lives. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria só encontrar um buraco pra eu entrar dentro, porque eu sou desse nível, tá? Eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa tímida. E eu falei, meu Deus, que legal e tal, né? Mas eu fiquei morrendo de vergonha, e eu acho que ela até percebeu. Eu fiquei morrendo de vergonha. Então, porque isso é da minha personalidade. Quando eu comecei a
gravar, né, a falar sobre o meu produto, quando eu comecei a vender o cosmético, eu não aparecia. O que eu fazia? Eu pegava o meu celular, né, e eu gravava só o produto. No começo era só o produto com uma musiquinha ali, né, mas aí depois eu via que não resolvia tanto. Aí eu comecei a falar também. Então eu pegava o meu celular, ia gravando produtos, ingredientes, aí eu trabalhava com argila, né? Então eu gravava as argilas diferentes, né? Mostrava como era ela pura, como que era ela aplicada no cosmético, por que que no cosmético era melhor utilizado que ela pura. Então eu explicava tudo isso. Só que eu não aparecia para falar porque eu tinha vergonha. Então eu só gravava com a minha voz de fundo. E aí acontecia uma outra coisa. Quando eu ia gravar com a minha voz de fundo, eu sabia o que eu tinha que falar, só que a minha voz, simplesmente, a hora que eu ligava a câmera, a minha voz sumia. A minha voz desaparecia. Eu não conseguia pronunciar nenhuma palavra sem gaguejar, não ia. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a escrever. Então eu escrevia num papel, palavra por palavra. Se eu tinha que falar oi, tudo bem? Eu escrevia oi, tudo bem, porque senão eu esquecia de falar. Então eu escrevia numa folha e eu deixava a folha do lado, e aí eu gravava e ia lendo. Eu gravava assim, gente, eu gravava aqui, ó, e ia lendo no papel do lado. Porque senão a gente esquece. Eu não falei pra você que eu fiz uma lista das estratégias aqui pra falar pra vocês? Por quê? Porque senão eu esqueço. Tá? Inclusive, eu fiz a lista aqui no computador e aí depois eu peguei um papel e anotei aqui, porque eu falei, se acabar a bateria do meu computador e eu esquecer de alguma coisa, eu olho aqui no papel, ó, tá todas as estratégias que eu vou passar aqui pra vocês. Então, isso são coisas que a gente vai treinando, que a gente vai fazendo todos os dias a gente vai melhorando, tá bom? E a primeira estratégia que eu vou passar aqui pra vocês é sobre fazer parcerias com salões e clínicas, tá? A Alessia Lopes perguntou, o curso vai ser por módulo ou completo? Uai, não entendi. Acho que você tá perguntando o Nature Pro, né? O Nature Pro, ele tem módulos, mas quando você faz a sua matrícula, todos os módulos já são liberados pra você, tá bom? Porque cada pessoa tem a sua pressa, assim, digamos assim, né? Então, se você quiser assistir ele todo de uma vez, você assiste. Senão, você pode, né? Tem o seu tempo aí, você tem um ano pra acessar todos os conteúdos, se formar e tudo mais, tá bom? Boa noite, o que você usa nessa pele de pêssego? Produto natural, mulher. É cosmético natural, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu entro nas polêmicas, que a pessoa fala assim, ai, não quero fazer o produto com, sei lá, com ácido não sei o que, com ácido salicílico, com retinol, com não sei o que tem. Não é que não seja, né, que não dê pra fazer produto natural com isso. Mas não tem necessidade, tá? Vamos lá, ó. Então, a primeira estratégia é fazer parcerias com clínicas e salões. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu faço isso desde quando eu comecei. Desde quando eu comecei, eu faço isso. E eu acho até engraçado isso, porque às vezes a gente, por mais que eu ensine as coisas pra vocês, e as minhas alunas aplicam isso daqui, de fazer parceria com clínica e salão, dá certo pra elas, dá certo pra mim. Isso aqui nunca foi... A clínica e o salão nunca foi a minha intenção principal. E é uma das coisas que mais dá retorno, tá? Só que uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos. Tem que ter coerência com o público da sua marca. Então, por exemplo, você vai vender um sérum facial, uma linha facial, você vai buscar clínicas de estética, esteticistas que trabalhem com procedimentos faciais, tá? Que tem algumas que só fazem corporal, tem outras que trabalham com massagem, tem salão de cabeleireiro. Vende nos outros? Vende, mas não é igual, tá? E aí, o que eu vou passar uma coisa de ouro aqui pra vocês? Não pegue muitos pontos na mesma cidade, a não ser que seja uma cidade muito grande, tá? Mas mesmo assim, por exemplo, em Jundiaí, a gente tem, que é uma cidade grande, bem grande, a gente tem um ponto de venda.
tá? Que inclusive é na frente do shopping. Então é né, um lugar bem estratégico. Então, olhe bem assim, se tem coerência com o seu público, tá? Se tem coerência com o seu público. Às vezes, por exemplo, ó, eu vou dar um ponto de venda novo que vai começar. Vou falar de um ponto de venda novo que vai começar a vender os nossos produtos, né? É um local onde cuida da saúde integrativa da mulher. Então, é só público feminino. Aí tem aula de pilates, tem yoga, né? Tem algumas outras coisas também relacionadas à maternidade. Então, é um público feminino e que são pessoas que estão preocupadas com a saúde, porque é de saúde integrativa da mulher, tá? É um Instituto de Saúde Integrativa da Mulher. Então, faz sentido eu ter esses produtos lá para revenda, entende? Se eu vou num salão de cabeleireiro, por exemplo, já não é, como eu não trabalho nesse momento com produto capilar, já não é uma coisa que vai ter tanto match, digamos assim. O que é match? É ter ali o pessoal aí do Tinder vai entender, né? Mas não vai ter tanta conexão, vai ser mais difícil da pessoa vender esse produto. Vai ser difícil para ela também, tá bom? Então, sempre busque essa conexão. Se tem conexão no seu produto. Porque se você for deixando em todo lugar, nem as pessoas vão querer pegar para vender. Tá bom? Se você for deixando aí em um monte de lugar para vender, tá? Uma outra coisa. Você pode deixar consignado, tá? Mas se você deixa consignado, se você for lá pessoalmente entregar, fazer um contrato, né, com a clínica ou firmar essa parceria. Se você só for enviar, aí você já pensa numa outra forma, tá, de bonificação. Talvez ela pague o custo para você e tudo mais, porque, né, você tem que ter a sua segurança ali. Tudo bem? Uma coisa que não deu certo pra mim e que eu sugiro que vocês não façam, pode ser que pra algumas pessoas deem certo, mas eu tentei isso por diversas vezes e pra mim nunca rolou, tá? Uma coisa que não deu certo pra mim em relação a clínicas foi deixar a amostra. Deixar a amostra não é uma coisa que eu sugiro que vocês façam. Por quê? Porque a pessoa, a profissional, vai entregar a amostra para os clientes, certo? Só que a amostra, ela não tem um valor sentimental. É a amostra. Ela não tem um valor sentimental, tá? Às vezes, por muitas vezes, a pessoa não vai nem usar. Então, eu nunca tive bons resultados deixando a amostra. Aí, o que eu comecei a fazer, que aí sim começou a me dar resultado. Isso daí, agora hoje eu não faço mais. Mas eu ensino minhas alunas a fazerem e dá certo para elas. E lá no início eu fiz muito isso. Foi fazer brindes personalizados, presenteáveis. Então, por exemplo, no Dia das Mulheres, na ação pro Dia das Mulheres, a ação de aniversário do salão, às vezes aniversário da dona do estúdio, ação de Dia das Mães. Eu tava até falando com as minhas alunas em algumas aulas aí anteriores que a gente tava falando, né, fazendo imersão de marketing e vendas, e eu tava falando pra elas, gente, nós que temos, eu vou falar pra vocês também, nós que temos produtos pra venda, qualquer comemoração é comemoração, é oportunidade pra você fazer uma ação diferente. Então, é legal que todo mês você consiga, durante o ano, quando a gente vai fazer metas, né, no início do ano, é legal que você pegue comemorações do ano inteiro e já estruture as ações comemorativas que você vai fazer durante o ano. Porque, senão você perde o time. Tem Dia da Mulher, Dia das Mães, tem Semana do Meio Ambiente, que foi na semana passada, né? Tem Dia da Árvore, tem dia de tudo, tá? Então, você vai pegar essas datas comemorativas e você vai fazer ações. E aí, nos salões, o que eu
indico vocês fazerem, que era uma coisa que eu fazia. Esses brindes personalizados, esses presentes. Porque aí a profissional da área da beleza, tô gastando muito tempo só nessa estratégia, né? Porque eu falo muito mesmo, tá, gente? Porque é coisa que eu aplico há muitos anos, então eu quero que vocês tenham resultado. A profissional da área da beleza, ela vai entregar esse presente, ela vai entregar como um presente com a logo dela, o produto, e essa pessoa que tá ali recebendo o presente, ela vai ver, ela vai olhar aquilo com outros olhos. E a chance dela usar aquele presente é muito maior, e daí ela vai, né, entrar em contato no seu Instagram ou no número que você deixar ali. Eu sempre sugiro que você deixe no rótulo escrito quem produziu, o nome da sua marca, um número, tá? Pra pessoa entrar em contato, ou pelo menos um Instagram, pra pessoa conhecer, tá bom? E aí você deixa ali no rótulo. Até porque número de saque a gente tem que ter de qualquer forma, né? Um número do WhatsApp. Então você deixa ali no rótulo, e a frente vai ser a logo do salão, porque é personalizado, porque é um presente. E aí, esse personalizado, olha a diferença do brinde normal. O brinde você só entrega pra pessoa ali do salão, pra ela distribuir. O personalizado, não. A pessoa vai pagar você pra fazer. Nossa, você vai ter, assim, um lucro exorbitante, ficar milionária? Não, tá? Não vai. Mas você vai aumentar muito o alcance da sua marca com pessoas qualificadas para comprar o seu produto, tá bom? Então, vender esses personalizados, brindes, né, personalizados ali, é uma ótima estratégia para você fazer um caixa e também para você aumentar muito o alcance da sua marca, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sobre o valor, o curso, a maratona da semana que vem é gratuita, tá? Aí, se você estiver falando da formação na Tori Pro, eu passo o valor aqui pra você. O valor normal dela é R$ 2.497. E se você participar da maratona, você vai conseguir se inscrever com R$ 1.000 de desconto. Então, fica R$ 1.497 à vista, ou você pode parcelar em até 12 vezes. Aí, dá 12 vezes de 153, se eu não me engano. As lojas pedem nota fiscal peraí que eu não tô conseguindo ler. As lojas pedem nota fiscal? Tem que ter código de barras para vender para as clínicas salões? Olha, se você for fazer, por exemplo, uma venda externa, né, para loja física, se for, por exemplo, uma farmácia, ela vai pedir nota fiscal para você, tá bom? O MEI, ele não tem obrigatoriedade de emitir a nota fiscal, mas você pode emitir, tá bom? Agora, se for dependendo de algumas lojas assim pontuais, dependendo, elas não pedem a nota fiscal não, tá bom? E aí, clínica e salão, muito difícil pedir. Muito difícil mesmo. Certo? Então, primeira estratégia aqui, passamos, né? Segunda estratégia que eu quero falar aqui pra vocês é participar de feiras da sua cidade e região. Eu, particularmente, não faço feira, tá? Nunca fiz. Não, nunca fiz. Pensando que se alguma vez eu fiz, mas nunca fiz, não. Nunca fiz feira, mas as minhas alunas que fazem arrebentam de vender. Tem aluna tirando R$ 18.000 por mês vendendo em feira. Tá bom? Então, assim, vai de qual você que se adapta melhor. Eu não sou uma pessoa que não sei como seria fazer feira pra mim, né? Eu acho que seria importante aí um dia eu ter essa experiência, mas não é uma coisa assim que eu apliquei de estratégia na minha marca. Mas as minhas alunas que fazem, elas vendem muito, tá? Elas vendem muito em feira. Inclusive, eu não sei se ela tá aqui ontem, mas tinha uma aluna aqui ontem, Ana Lúcia, da Olive, que eu vejo, né? Eu sigo o Instagram da marca dela. Não sei se ela tá aqui agora. Ela faz feira pra caramba. Ela tem, assim, sabe a agenda de show de cantor? Sabe? Ela
posta assim a agenda do mês dela de feira. Tem outras alunas também, a Eliane também posta a agenda de feira que ela vai fazer. Então elas vendem pra caramba. E é uma ótima estratégia para você fazer, tá? Inclusive amanhã a gente vai falar dessa parte de regularização de produto, né? Eu vou falar com vocês sobre a nova lei também, né, que dá essa liberdade para vocês produzirem de forma artesanal e vender e tudo mais. Então, para quem faz feira que precisa ter uma mesa ali com variedades de produtos, é bom porque você pode fazer produtos pontuais para vender na feira, tá bom? E você vai estar aí dentro da lei, tá bom? Não saíram ainda, né, as normas certinho, mas a gente já sabe que vai ter essa liberdade de você estar fazendo produtos pontuais para vender, principalmente em feiras. Então, é uma grande possibilidade e vai estar tudo dentro da lei, né? Você vai estar fazendo tudo dentro da lei. Mas amanhã nessa aula, nessa parte de regularização, eu explico para vocês certinho, tá? Ó, coisas importantíssimas para você vender bem em feira. Eu já conversei muito com elas sobre essas alunas que vendem muito em feira e daí eu posso passar isso daqui para vocês com segurança. O que elas falam para mim? Lude, tem que levar sempre uma amostra do produto aberta para a pessoa passar na pele, para a pessoa sentir o cheiro, né? E aí uma outra coisa, sempre leva um cartão ou um flyer ou deixa o QR Code, sabe? Que é aquele negócio que a pessoa pega o celular, a câmera do celular escaneia, do seu Instagram, do seu site para a pessoa conhecer, tá? Aí algumas fazem flyers, cartões de visita, e aí coloca lá o nome da marca, o Instagram, o contato, tudo mais, o site, e outras colam o QR Code na mesa, tá? Fica muito bonito, inclusive. E aí o pessoal só escaneia e já tem tudo ali na tela do celular, a pessoa já começa a seguir ali o Instagram, é uma ótima coisa também para fazer. Na dúvida, se eu fosse fazer, eu faria os dois. Eu deixava o QR Code e levava o papel ainda. Porque se a pessoa perdeu o papel, ela pelo menos tem o histórico ali, que ela acessou o site, ou já tá me seguindo no Instagram, que ela já segue ali na hora. Ou se ela não seguir ali no Instagram, não pegar o site, né? Ela tem o flyer ali. Lud, tem uma parte da tela preta. Sabe o que você faz? É porque às vezes você foi escrever alguma coisa e daí você apagou, e aí às vezes o Instagram buga assim. Você clica aqui nos comentários, escreve um arroba ou algum número, alguma coisa, e aí você apaga. Aí vai voltar ao normal, tá bom? Maravilha? Terceira estratégia. Voltou? Sucesso, então. Terceira estratégia. Você pode usar grupos do Facebook e WhatsApp, tá bom? Esses grupos, sabe grupo da cidade, assim? Aqui na minha cidade a gente chama o grupo chama Feira do Rolo. Eu lembro que quando eu morava em Alfenas, os grupos de Alfenas chamava Vendas e Trocas. Então acho que depende muito da região da cidade, né? Cada um tem um nome aí diferente que eles colocam. Mas nesses grupos, você vai ter uma constância de postagem mesmo, se você for atrair clientes com eles, né? Através desses grupos. Não é assim, postar uma vez e achar que todo mundo viu. É postar todos os dias, tá? Porque essas postagens, não espere que vão ser postagens que vão ter engajamento, que todo mundo vai curtir, vai comentar. Eu mesmo, quando eu quero procurar alguma coisa daqui da minha cidade, eu entro no grupo, porque o pessoal daqui da minha cidade não usa muito o Google Meu Negócio, então a gente não consegue encontrar as coisas no Google. Mas aí, o que eu faço? Eu entro no grupo, tá? Aí eu pesquiso lá, ou então eu olho, né, aparece as publicações se eu me interesso, eu entro em contato direto, eu pego o número do celular que vocês têm que deixar na postagem, eu pego o número do celular e eu entro direto em contato pelo WhatsApp. Eu não curto, eu não comento a publicação. Então, não ache que é alguma coisa assim que você vai postar e porque ninguém tá curtindo, quer dizer que ninguém tá vendo. Você tem que postar todos os dias. Você tem que ter constância. Tá bom? Você tem que ter constância, porque quem não é visto não é lembrado, ok? Então, você vai postar lá com a foto do seu produto e vai postar a transformação dele, transformação, mulher, transformação, geração de desejo. Posta a transformação dele e aí você coloca o contato para a pessoa chamar você para comprar. Ah, eu quero direcionar direto para o site. Coloca o site. Mas assim, na nossa cidade, que a gente pode nós mesmas ir lá entregar, é legal a gente colocar o número do WhatsApp direto, que a pessoa já conversa ali no WhatsApp. E maravilha, se você puder colocar o link do WhatsApp, ainda melhor.
Que a pessoa só clica no link e já cai direto ali pra mandar mensagem pra você, não tem que salvar nem nada do tipo. Tá? Tudo que você puder facilitar do seu cliente chegar até você é melhor. Quarta estratégia. Antes de falar da quarta estratégia, até falando de mais uma coisa aqui, não só grupo do WhatsApp, mas do grupo do Facebook, desculpa, mas grupo do WhatsApp também, se você, por exemplo, mora num condomínio e tem grupo do condomínio. Tem uma aluna minha, Patrícia, a marca dela chama Naturalizando. Ela começou a vender assim. Ela começou a vender no grupo do condomínio dela, tá? Ela começou a postar os produtos e começou a vender. E começou a fazer tanto sucesso dentro do condomínio, os produtos dela, que eles chamaram ela pra fazer parte ali na exposição de uma feira que eles fazem dentro do condomínio toda semana. Então veja que a Paty não precisava nem sair da casa dela, ali, né? Ela tava dentro do condomínio dela. Não precisava nem sair do condomínio dela para vender os produtos. E a partir disso ela teve outras oportunidades, recebeu proposta de sociedade, né? Hoje ela vende para muito mais, assim. Só que ela já vendia super bem dentro do próprio condomínio dela. Então, às vezes, você fica assim com vergonha de fazer as coisas. Não é pra você ter vergonha, não. Tá? Vergonha você tem que ter se você não tiver a coragem pra fazer alguma coisa realmente, tá? E só ficar aí reclamando da vida. Você tem direito de reclamar, sim. Mas se você estiver fazendo alguma coisa pra mudar. Porque o ouvido dos outros também não é pinico, não. Né? Então você vai ficar reclamando, mas você tá fazendo alguma coisa pra mudar? Porque se você não estiver fazendo nada pra mudar, então pare de reclamar, tá? Porque quem quer mudar, faz alguma coisa aí pra mudar. Eu não tenho dinheiro, não tenho apoio. Primeiro, você não precisa de apoio de ninguém, não. Tá? Bate no peito, seja mulher, bate no peito e fala, eu vou fazer e pronto, não precisa de apoio de ninguém, não. E segunda coisa, inclusive ontem, eu passei mais de 12, né? Passei 14 estratégias para você levantar o dinheiro de investimento da sua marca. E tem outra coisa, se a pessoa que tá com você não tá te apoiando, o problema é dela. Porque a hora que você começar a ter o seu retorno financeiro, Aí, meu bem, não é pra pessoa querer correr atrás do prejuízo, não, e entrar de sociedade com você, não, tá bom? Aí, a hora que você já passou dos seus perrengues, o problema é da pessoa. E tem uma outra coisa também. Às vezes a pessoa não apoia porque... Eu ia falar um palavrão aqui. E olha que eu não sou de falar palavrão, mas é que eu fico pé da vida com essas coisas. Mas às vezes a pessoa não te apoia porque ela não te apoia porque ela é uma pessoa amargurada que acha que ela não consegue as coisas e aí acha que você não vai conseguir também. Mas, às vezes, não é isso. Às vezes, é porque ela não tá enxergando a oportunidade que você tá. Porque ela não está vendo as coisas com os seus olhos. E aí, se for esse o caso, se for a falta de enxergar a oportunidade, eu vou te dar um conselho. Chama essa pessoa para assistir a maratona com você. Coloca na televisão da sala. Porque a pessoa começa a assistir, como quem não quer nada. Assiste por tabela. Entendeu? Coloca na televisão da sala. E põe no volume alto. Faz ela assistir na marra. Então chama ela pra assistir a maratona com você. Se ela não quiser, você põe alto na televisão pra assistir por bem ou por mal. Às vezes ela só não tá enxergando a oportunidade. Precisa, né, enxergar essa oportunidade. Não que a gente precise necessariamente do apoio de ninguém, mas é bom ter. É legal quando a gente tem. É legal. Mas na falta de ter, meu amor, vai sem mesmo. Porque na nossa comunidade você encontra apoio. Porque lá tá todo mundo buscando o mesmo objetivo. Então lá você vai encontrar esse apoio que você precisa, tá bom? Sou sua fã, sua didática é fascinante. Obrigada, Lude. Ô, mulher, eu que agradeço. Lu, eu preciso dos materiais e produtos para começar a fazer. Estou muito ansiosa. Precisa o quê? Você fala estabelecer quais são? Quais são os materiais e os produtos? Você precisa, primeiro que você precisa, acho que você não assistiu a nossa primeira live dessa semana, né? A hora que terminar essa live aqui, você volta lá pra assistir. Porque lá eu te mostrei todo o direcionamento em relação a isso, tá? Como você escolhe o seu produto. E a partir do primeiro produto é que você vai saber o que você precisa comprar. Porque não tem como você imaginar o que é. Você tem que escolher qual público você vai
trabalhar, né? Qual é a transformação, qual o produto que você vai usar, que você vai fazer para gerar essa transformação. E a partir dessa escolha de produto que você sabe quais são os ingredientes e utensílios necessários. Porque senão, não tem como você fazer essa lista, tá bom? Maravilha? Quarta estratégia para eu passar aqui para vocês. Usar as redes sociais. Então, Instagram, Facebook. Qual que é o jeito errado de fazer isso? Ficar só postando foto do produto. E ainda, tem gente que eu não consigo entender. Não consigo entender. Que vai lá, eu entro no Instagram da marca. A pessoa manda aqui pra mim no direct. Ai, Luz, isso não é coisa de aluna, não. Porque quem é aluna da formação, se está fazendo isso, não tem nem coragem de falar um negócio desse pra mim, né? Porque sabe que tem um método ali, sabe como que eu falo que é pra fazer. Mas, às vezes, a pessoa me chama aqui no Instagram, e não é uma ou duas, tá? São várias. Me chama aqui no direct do Instagram e fala assim, ai, Lud, eu faço conteúdo. Eu posto meus produtos, né, e tudo mais. Mas eu não vendo, eu não consigo vender. Aí eu falo, Aí eu vou lá e entro no Instagram da pessoa, né, da marca, ela tá falando que ela tá fazendo conteúdo. Aí a última publicação dela foi 2 meses atrás. Ela postou uma foto do produto. Eu mal sei o que esse produto faz na pele, porque ela só colocou os ativos que tem. Eu, como uma pessoa leiga, se eu sou uma pessoa leiga, é claro que eu sei o que o ativo faz, né? Mas vamos supor que eu sou o cliente. Eu não sei o que um óleo essencial de lavanda faz na pele. Se eu sou uma cliente, dificilmente eu vou saber. Como formulador, eu sei. Você, como formuladora, sabe. Mas a sua cliente, não. Ela é obrigada a saber o que um óleo essencial de lavanda faz na pele dela? Ela é obrigada a saber o que o óleo, sei lá, o óleo de semente de uva faz na pele dela? O que a argila vai fazer na pele dela? Ela tem que saber? É pré-requisito. Para ela ser sua cliente, ela tem que ser formada em ter que ter conhecimento em cosmetologia. Não, mulher. Você tem que falar. E não necessariamente você tem que ficar falando o que cada ativo faz. É legal você ir trazendo esses conteúdos também. Mas o que a pessoa quer é problema resolvido. Se o seu produto é para melasma, você tem que falar que ele é para melasma. Olha, se sua pele tá assim, tá com mancha. Se você tem mancha nessa região do rosto, se você tem mancha na testa. Se você tem vergonha de sair sem maquiagem. Se você não tira uma foto, se você não vai na academia, se você não vai na farmácia sem passar uma base no rosto porque você tem vergonha, esse produto vai te ajudar. Olha aqui essa minha cliente, como que era a pele dela e como que tá agora. É isso que o seu cliente quer saber. Se vai resolver o problema dele. O que é que seu produto resolve? E não se o seu produto tem óleo essencial de lavanda ou se ele tem extrato de camomila. Ele não quer saber se o produto tem extrato de camomila, argila ou... Caralho, A4. Ele não quer saber. Ele quer saber o que vai fazer na pele e no cabelo dele. Oi, Silvana, boa noite. Você entrou bem na hora que eu tô falando palavrão, Silvana. Eu não falo palavrão não, tá, Silvana? Silvana lindona aqui da Atica. Então é isso que você tem que trabalhar na sua rede social. E aí o que eu fico mais pé da vida é quando eu entro ainda no Instagram, além de ter tudo isso que eu estou falando, ainda por cima não tem um link do site para comprar. A pessoa vai ter que fazer o quê? Soltar fogos de artifícios para você ir lá na casa dela e entregar o produto para ela? Não, ela quer comprar, então ela vai comprar por onde? Ela tem que te chamar no direct para comprar? É sério? Quem é que quer ficar falando com os outros no direct, gente? É muito difícil, tá? O cliente bom mesmo, ele não fica te chamando no direct pra te perguntar de produto, não. Ele vê se o produto é pra ele ou não é. Se for pra ele, ele entra no link lá do seu site e ele compra. Então, se você não tem um link no seu Instagram para que o cliente entre em contato com você de alguma forma para comprar o seu produto, por que você tem Instagram então da sua marca? Tá perdendo seu tempo.
Porque o Instagram, ele não é só loja. Tem como a pessoa pagar o produto aqui pra você? Passar o cartão, pagar o Pix pra você? Então, ele não é só loja. Se não tem como a pessoa fazer isso, não é só loja. Ah, mas tem aquela loja do Instagram que monta. Ok. Aquilo lá é demonstrativo do produto. Mas pra pessoa comprar, ela tem que clicar lá e ir pra um site. Ok? Então, o seu Instagram é uma rede de teia. Captação de cliente. E se ele tá captando cliente, ele vai captar cliente e vai ter que jogar pra algum lugar. Então, tem que ser seu site ou que seja pelo WhatsApp pra pessoa te pagar no Pix. Mas pra algum lugar ela tem que ir. Ter o site passa credibilidade, passa veracidade, passa que é uma loja que existe mesmo, que não é um golpe. Tem formas e formas gratuitas ou de baixo custo para você fazer o seu site e seu site ficar bem profissional. Uma delas é que eu ensino meus alunos a fazer no passo a passo dentro da plataforma, na formação, que é pela loja integrada. A loja integrada, você começa num plano gratuito, onde você só paga uma comissão de venda. Então, para quem quer começar e não tem como ir lá pagar, sei lá, 40, acho que o plano mínimo da Nuvem Shop é 40 e poucos reais. Para quem não tem condição de pagar isso de início, começa fazendo por comissão. É que daí a pessoa fica assim, ai, mas eu vou pagar comissão. Vou pagar comissão, você não tá nem vendendo ainda, mulher. Qual que é o problema de você pagar uma comissão pra ter um site ali estruturado? A Silvana falou que, ó, é verdade, nós temos que saber o que o produto faz e se resolve. É isso aí, né? Tem que saber se ele resolve ou não. E uma coisa também que às vezes algumas pessoas falam assim, ai, mas eu tô começando agora, eu ainda não tenho feedback de cliente. Eu não tenho antes e depois para postar. O que você vai fazer então? Você vai pegar algumas unidades do seu produto, não precisa ser por exemplo, sei lá, o sérum facial, um tônico facial, você vai vender a 100 ml. Que você faça amostras menores, que dê pra pessoa usar ali durante um mês. E você vai pedir, você vai entregar, você vai conversar com pessoas que você conhece e você vai falar assim, olha, eu vou lançar esse produto aqui e eu queria que você testasse ele pra mim. E aí daí a pessoa, né, se é a pessoa que você conhece, uma pessoa que gosta de você, ela vai testar o produto pra você. E aí você fala assim, olha, mas eu gostaria que você tirasse uma foto de como tá o seu cabelo agora, pra gente ver como que vai estar daqui um mês, pra gente ver a diferença. E aí depois de um mês, que o cabelo dela melhorou, uma queda, ou cresceu, ou qualquer coisa que você tá entregando aí com o seu produto, que ela queria, né, também pra vida dela, e daí teve a transformação no cabelo dela, você tem um antes e depois, não precisa ser de alguém que comprou o seu produto. O que você tem que mostrar é que seu produto funciona. Seja no seu cabelo, seja no cabelo da sua amiga, na pele da sua mãe, da sua irmã, da sua colega de trabalho, não importa. O que você precisa é de um feedback real, um antes e depois. Ok? Texto que a pessoa escreve para você falando sobre também vale super. Só que você vai conseguir resultados melhores com a foto de antes e depois. A gente já testou aqui só com texto na página de vendas e já testou com foto de antes e depois, e a foto de antes e depois converte mais, tá? Isso daí eu já posso falar pra vocês. Ficou mudo? Ficou mudo? Meu Deus do céu. Vou escrever aqui que sai e entra de novo, que eu acho que deve ter sido só pra ela, né? Sai e entra de novo. Acho que não tá mudo pra todo mundo, não, né? Ai, o meu Instagram é muito bugado, gente. Nossa senhora. Só não vou ficar reclamando do Instagram, porque senão depois ele ainda me derruba aqui, né? E eu não vou começar o Instagram do zero nessa altura do campeonato. Meio-dia e 99... Eu vou começar, meio-dia 99, 30 de fevereiro, eu não vou começar o Instagram do zero, não. Mas o meu Instagram é muito bugado. Vocês têm noção, tem vez que eu não consigo salvar a live, gente. Vocês têm noção, eu não consigo salvar a live pra postar a gravação.
Ah, tá normal. Ah, beleza, então. Muito obrigada pelo retorno, tá? Então, essa parte de rede social você vai usar para captar clientes, inclusive Instagram é aonde está um público muito bom para compra, mas depende do público que você vai trabalhar. Se eu for trabalhar, por exemplo, com um produto para adolescente, hoje eu vou ter Instagram da minha marca ali, dos produtos, mas eu vou pro TikTok. Se for um público mais jovem, eu já não vou ficar só no Instagram, entende? Então depende muito da faixa etária que você vai trabalhar para você escolher a rede social também. Dependendo do conteúdo, né, do tipo de produto que você vai vender, compensa você focar mais em outras redes sociais do que Instagram. Mas o Instagram é sempre bom você ter, tá bom? E é legal ressaltar para você que você pode pegar o mesmo conteúdo e postar em todas as redes sociais. Às vezes, por muitas vezes, aliás, vocês vão perceber que um conteúdo que funciona bem aqui no Instagram não funciona tão bem no TikTok e vice-versa. O conteúdo do TikTok, ele não precisa ser muito elaborado e ele pode ser um conteúdo bem mais simples e bem mais rápido. Eu vou deixar essa dica aqui pra vocês, tá? Gente, tem coisa que eu tô falando aqui pra vocês nessa live de hoje que tem curso pago que não entrega. Tem curso pago que não entrega o que eu tô mostrando aqui pra vocês, tô falando pra vocês na live de hoje. Tá? Então, vocês imaginam que vocês vão ver lá na maratona. E vocês imaginam dentro da formação, então, né? Mas tem curso pago que não entrega o que eu tô falando pra vocês aqui nessa live de hoje. Então, depois que terminar essa live, pega e revisa ela, tá? Se Deus quiser, eu vou conseguir salvar essa live aqui no Instagram pra vocês. Pega, revisa, faz as anotações, tá bom? Eu vou deixar ela gravada até a gente começar as nossas aulas, né, da formação, depois elas saem do ar. Mas pega, revisa para que você consiga aplicar na sua marca, tá bom? Outra coisa que você pode fazer também... Acho que eu vou falar mais da rede social, já falei bastante da rede social, né? Deixa eu ver como tá nosso tempo aqui. Nós já tá dando quase 1 hora. Então, vou passar esses outros pontos aqui da rede social, depois a gente fala mais sobre isso lá na maratona. Mas uma outra forma de você fazer, também estruturar, uma outra estratégia, é você ter revendedoras com catálogos. Por exemplo, o que a gente vê aí de Avon, Natura, tá bom? A Rinode, eu acho que tem catálogo também, né? Então, você pode ter catálogos com revendedoras. Hoje, o que eu vejo que funciona mais é catálogo online, tá bom? Catálogo online funciona melhor do que o catálogo físico que você tem que estar refazendo a cada 30 dias, a cada 45 dias. O catálogo online, hoje todo mundo manda pelo WhatsApp. Então, eu vejo, pelo menos, que está funcionando melhor. Mas, assim, se você pode fazer lá a impressão do catálogo, faz impresso, porque cada público é um público. Dependendo, por exemplo, do público que você for vender, por exemplo, se a minha avó vendeu Avon a vida inteira. Ela tem as amigas dela lá que sempre comprou dela. Se ela for revender os meus produtos, as amigas dela já vão querer ver o quê? Pelo físico, né? Então, depende do público que você vai trabalhar também, ok? E uma outra forma também, que eu até acabei falando aqui de páginas de vendas, né? É você fazer tráfego direto sem necessariamente você fazer conteúdos para as redes sociais. E a gente testou isso aqui, né? A gente faz ainda. Converte bem. E aí, para testar isso, eu precisei ficar um bom tempo sem ter frequência de postagem nas redes sociais, né? Mas, assim, converte bem. Só que se você tem uma frequência de postagens, não precisa ser só você aparecendo ali, né? Postagens que demonstrem a transformação do produto mesmo. Se você tem uma frequência ali de postagens, ajuda a converter melhor na página também, tá? Mas tem como você fazer página direta ali de venda e jogar tráfego direto para a página e dessa página jogar para o site, tá bom? Isso é uma coisa mais avançada, assim, né, pra quem tá começando
no online, eu acho que pode muito bem trabalhar as redes sociais para não ter que gastar necessariamente com tráfego pago. O que é tráfego pago? É quando você vê um anúncio meu aqui, por exemplo, aparecendo como patrocinado, tá bom? Um anúncio meu ou de outra marca, outra empresa aparecendo como patrocinado em cima, sabe? Em cima da postagem. Aquilo ali é um anúncio, né? Que você paga a plataforma para mostrar aquela publicação para o público que você escolheu. Por isso que é muito importante que você tenha um público bem definido, porque senão como é que você vai, né? Você vai rasgar dinheiro se você colocar para aparecer para qualquer pessoa, tá bom? Se você tiver em dúvida, assim, sobre... Precisava de você para ontem. Obrigada, viu? Obrigada aí pelo reconhecimento, né? Fico feliz. Se você tem dúvidas de como falar da transformação do seu produto, pergunta para pessoas à sua volta o que elas gostariam, né, de melhorar ali. Por exemplo, a pessoa que você vai trabalhar com um produto, sei lá, para acne. Você chama a pessoa e pergunta, olha, o que ter a acne atrapalha no seu dia a dia? Pergunta isso para ela. Porque nada melhor do que a pessoa que tem esse problema que você está resolvendo para te falar o que atrapalha nela no dia a dia. Se tem um ponto de conexão com você, se você é aquela pessoa que precisa do produto ou já fez o produto e aplicou na pele, deu certo, né, e trouxe essa transformação, você vai saber se conectar muito melhor com isso. Tá? Então, é importante que esse público mestre tenha um ponto de conexão com você, porque você consegue falar melhor sobre esse cosmético, tá bom? Agora, se não tem esse ponto de conexão, por exemplo, eu sou esteticista e eu não tenho acne, mas eu trabalho com peles acneicas. Pergunta para sua cliente que tá indo lá fazer o procedimento com você, olha, o que ter acne te atrapalha no dia a dia? Ela provavelmente vai falar muito assim da parte de, às vezes dói a inflamação da acne, eu tenho vergonha de sair sem maquiagem, eu tenho a necessidade, né, uma dependência de estar utilizando maquiagem todos os dias. Nossa, faz tanto tempo que eu tive problema de acne que eu já nem lembro mais quais eram as coisas que me atrapalhavam assim no dia a dia. Mas a pessoa que tem a acne, né, que vive isso no dia a dia dela, ela vai conseguir falar pra você sobre isso. Uma pessoa que tem queda capilar, pergunta, eu fico aterrorizada quando eu vou lavar o cabelo e sai um monte de cabelo na minha mão, eu tenho medo de ficar careca, né? Eu sinto que o meu cabelo tá pouco, não consigo fazer um penteado legal no meu cabelo. Se eu faço um rabo de cavalo, fica muito pouquinho ali o cabelo e fica feio. Então, as pessoas vão falando sobre isso pra gente, tá? Quando a gente pergunta, né? Senão a pessoa não vai do nada sentar. Dificilmente ela vai sentar e falar, né? Sentar com você e começar a falar dessas coisas. Às vezes fala, né? Em salão, né? Tem muito disso. Mas é importante a gente perguntar para que a pessoa fale ali as coisas. E é isso que você vai usar na transformação do seu produto, tá bom? Mas aí lá na maratona, nós vamos nos aprofundarmos em relação a essas coisas também. Tudo bem? Uma outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês também, gente, pra vocês aprenderem a se apresentar. Tanto pra fazer parcerias de revenda, quanto pra falar sobre o seu produto, vocês aprenderem a se apresentar também. Não fala que você tem uma lojinha. Eu tô começando uma lojinha. Nossa, quando eu falo assim, tô começando uma lojinha no Instagram, meu Deus do céu, eu tenho vontade de morrer. Eu quase infarto. Primeiro que o Instagram, como eu falei pra vocês, não é loja. E depois que você não tem lojinha. Quando você fala lojinha, você tá diminuindo o seu trabalho. Você tá colocando um diminutivo. E eu fazia isso. Eu fazia. Era potinho. Lojinha. Era tudo nuinho. Porque eu sempre fui muito meiga. Eu fico todos os dias tentando me policiar a não ser. Mas tá na minha personalidade, é difícil, né? Mas não fala no diminutivo. Porque quando você fala no diminutivo, você já tá acabando com a sua marca, você já tá se diminuindo. Então, não é que você tem uma lojinha no Instagram. Você não tá começando uma lojinha. Você tá criando uma marca de cosméticos. Você está empreendendo, você está criando uma marca de cosméticos
naturais de alta performance, de qualidade, produtos que vão transformar os seus clientes, ok? E nessa questão de apresentação, nem que você tenha que olhar no espelho e repetir 30 vezes, 40 vezes a transformação do seu produto. Mas você vai repetir até você conseguir falar com firmeza. Você vai falar tantas vezes, que quando alguém perguntar o que o seu produto faz, vai estar na ponta da língua já para você falar essa frase de transformação. Tá bom? Pra mim, no grupo só tem a live de segunda-feira. Eu vou pedir pro Charles enviar pra vocês os links. Pode ser? Mas tá aqui no feed do Instagram, mas pra ficar mais fácil, vou pedir pro Charles enviar pra vocês o link de todas as lives que a gente teve até agora. Tá bom? Lembrando que essas lives dessa semana aqui, elas não são a maratona ainda, tá bom? É só live preparatória, mas que já tem muita coisa, né? Mas é pra que vocês cheguem ainda mais preparadas, mais preparadas, assim, lá na maratona mesmo. Mas essas lives são preparatórias, tá bom? E a nossa maratona mesmo começa na próxima terça-feira, dia 17. Ok? Amanhã eu vou falar sobre regularização de cosméticos. Inclusive, temos uma nova lei aí, né, para parte de produtos artesanais. Eu vou falar sobre isso com vocês na live de amanhã. Então, para você que tem dúvidas sobre essa parte de regularização, eu vou explicar tudo para vocês amanhã. Vou tirar todas as dúvidas de vocês também. Então, separe as dúvidas aí, deixa anotado para vocês não esquecerem, tá? Faça a listinha de vocês de dúvidas, para que eu vá esclarecendo durante a nossa live de amanhã, tá? Então, amanhã, às 8 horas da noite, eu vejo você aqui para nossa última live preparatória para a maratona. E quem não se inscreveu na maratona ainda, clica no link da minha bio. Entra aqui, ó, no meu perfil, vai lá no link que tá depois de sobre mim lá. E aí você faz a sua matrícula para você conseguir receber os acessos em primeira mão e também todos os materiais de apoio, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!